Oi, tudo bem? Aqui é a Lili, do Passei Sem Cursinho, e hoje eu vim falar o que é muito importante que você estude para o vestibular da FATEC, que já está chegando, então não dá tempo de estudar tudo aquilo que tem no manual do candidato, e também nem é válido, já que a prova tem apenas 54 questões, e lá no manual tem uma lista enorme de assuntos, então nunca cairia tudo aquilo numa única prova, tá bom? Mas sem mais enrolações, pega sua caneta, pega seu papel e começa a anotar o que eu vou falar a partir de agora. Bom, em geografia é muito importante que você estude cartografia básica, então alguns conceitos básicos de cartografia. Também é importante que você estude as regiões do Brasil, o clima no Brasil, relevo do Brasil. Isso é muito importante, estudar geografia brasileira mesmo, tá? Que geralmente é mais cobrado no vestibular, tá bom? Outras coisas importantes de geografia que você estude é, no caso, globalização, industrialização, urbanização, os processos migratórios, fluxos migratórios, aqui no Brasil e fora do Brasil também. A questão do Estado Islâmico é uma coisa importante para você estudar. E também estude atualidades gerais que envolvam geografia e história, porque pode ser que o vestibular cobre alguma coisa mais recente. Ainda em geografia, é importante que você estude as características do espaço urbano e do espaço rural. E é basicamente isso que eu acho importante de geografia. Agora vamos para biologia, que tem muita coisa para você estudar, e a gente nunca sabe o que pode cair em biologia, já que muitos assuntos podem acabar se mesclando e caindo numa mesma questão. Então é importante que você estude ecologia básica, ou seja, foca nas principais relações ecológicas, foca em cadeia alimentar, teia alimentar, porque isso é muito importante em ecologia. Estude também as características principais de cada um dos 5 reinos, principalmente das plantas e do reino animal, tá bom? Estude doenças, estude saúde pública, a questão da desigualdade de saúde, da obesidade, coisas mais recentes sobre saúde pública. Também é muito importante que você estude genética. Foque em leis de Mendel, foque também em sistema ABO, que é o sistema sanguíneo, e herança sexual, que são os assuntos mais pontuais, assim. E de biotecnologia é muito importante que você estude a questão dos transgênicos, porque é um assunto muito importante e também muito polêmico, né? Então é importante você estudá-lo também para você entender aí direitinho a questão dos transgênicos, para você não errar uma questão desse tipo na prova. E por fim, de biologia, é importante que você estude biologia celular. Foque principalmente em membrana plasmática, mitocôndria e divisões celulares, principalmente a mitose, as fases dela e como elas ocorrem, ok? Agora vamos para a física. Em física é muito importante que você estude cinemática, principalmente a nata de cinemática, que é você entender movimento uniforme e movimento uniformemente variado. E para isso você precisa entender velocidade e aceleração, tá bom? São 2 assuntos muito importantes para esses 2 temas maiores de cinemática. Também é importante que você estude as leis de Newton, estude um pouquinho de óptica, um pouco de ondulatória, calorimetria, termologia e eletricidade. São os assuntos assim mais básicos e mais fáceis de você conseguir aprender em pouco tempo de física para conseguir se dar bem na prova. Lembrando que não vale ficar se aprofundando muito em cada um dos assuntos, porque o vestibular não vai te cobrar muitos detalhes. A FATEC não é um vestibular que cobra muitos detalhes. Então foque no básico de cada um desses assuntos que eu te falei. Agora vamos para a história. Em história, é muito importante que você estude um pouquinho de pré-história, entenda a pré-história. Depois estuda um pouco de Grécia, tá bom? Também é importante que você estude um pouco sobre Renascimento, Revoluções Inglesas, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Iluminismo, e depois você já pula para alguns assuntos que são mais discutidos em vestibulares em geral de história, como Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, capitalismo. Estude também História do Brasil, principalmente aí o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, ciclo do café, um pouco sobre o Brasil República, né, o começo da República, no caso República de Espadas, República Oligárquica, também um pouco sobre Era Vargas, porque é um período bem importante da história, e ditadura. Além disso, estude um pouquinho de política, porque pode ser que apareça no vestibular. De inglês, é muito importante que você foque muito na interpretação de textos, porque é uma coisa muito importante para o vestibular. Você pode responder muitas questões só por interpretação. Também estude os gêneros textuais, tá bom? O que cada gênero aborda, como é cada gênero, etc. E por fim, é importante que você tenha um bom vocabulário para que você consiga resolver até mesmo questões de gramática, por exemplo, sem entender muito bem o que ela está querendo dizer. Então, de inglês é basicamente isso, tá? Porque você não precisa se garantir muito em inglês se você conseguir uma boa pontuação em todas as áreas, independente de qual seja o seu curso. Em matemática, é muito importante que você foque no básico, mesmo que matemática seja de peso 2 para você, porque o vestibular não vai cobrar coisas muito pontuais de matemática. Então estude funções, probabilidade também, estatística, gráficos e tabelas, porcentagem, são coisas mais básicas de matemática, mas que te garantem boas pontuações na prova.
E de português é muito importante que você foque em gramática, estude também literatura, estude gêneros textuais, figuras de linguagem são muito importantes, análise sintática também, e é claro, se garanta muito na sua redação, porque ela pode salvar no vestibular. Bom, então basicamente é isso que você precisa saber. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. E se não conhecia o canal, se inscreve aqui embaixo no botão de se inscrever, porque toda semana tem vídeo aqui com dicas de estudos e coisas do tipo. Então é isso, um super beijo, espero que você vá muito bem no vestibular e até o próximo vídeo. Tchauzinho!